Boa noite, Boa noite. meu nome é Júlia, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás e eu faço parte do projeto de extensão Mulheres nas Engenharias MCUFG. E é com imensa satisfação que hoje eu abro e dou boas-vindas a todos vocês à nossa palestra virtual sobre Games, do desenvolvimento ao estúdio. Vamos receber a Amanda Duarte, que é estudante no último ano de desenvolvimento de jogos no Canadá, na Centennial College. Ela desenvolve jogos desde 2016, tanto para projetos de faculdade quanto para game jams. E atualmente ela administra uma conta no Instagram, onde ela compartilha seus conhecimentos e experiências como estudante e desenvolvedora. Ela procura ser uma referência para outras meninas que desejam entrar na indústria de jogos também. Junto a ela, nós também iremos receber Tainá Félix, pós-graduada em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo, bacharel em Teatro pelo curso de Comunicações de Artes do Corpo, na PUC de São Paulo. Ela atuou como parecerista no edital de games do Ministério da Cultura em 2018, é produtora e roteirista dos jogos A Nova Califórnia e Amora. E por fim, mas não menos importante, Ana Antar. Ela é cofundadora da Era Game Studios, empresa responsável pela criação do primeiro live game do mundo, sócia fundadora Refúgio, co-work com foco em arte e tecnologia, diretora teatral formada pela Universidade Federal de Bahia, pós-graduada em Game Design pela Universidade do Estado de Bahia. Ela é desenvolvedora de jogos, gerente de projetos, roteirista, produtora e articuladora cultural. É organizadora nacional da Women Game Jam. Eu agradeço desde já a disponibilidade das três em oferecer esse conteúdo para todos nós. E eu agradeço a toda a equipe do projeto de extensão Mulheres nas Engenharias e a todos vocês que estão aqui presentes. Antes de iniciar o evento, eu vou passar a palavra para a estudante Beatriz, que irá passar alguns informes a todos vocês. Bom Oi, evento. gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz Rochelle, eu sou aluna de Engenharia de Computação, também na UFG. Eu também faço parte do projeto Mulheres nas Engenharias, da MC, e eu vim trazer dois recados para vocês. O primeiro deles é que no final da palestra, para a emissão do certificado, vocês podem usar tanto o link quanto o QR Code. A gente vai disponibilizar eles ao final. E também, durante toda a palestra, vai ficar aberto no chat uma área para perguntas para vocês. Fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem e elas vão ser respondidas todas ao final. Caso não dê tempo, a gente conversa depois. Obrigada por me passar a palavra, a gente pode dar continuidade ao evento. E agora falando com vocês, a Amanda Duarte. Obrigada. Pode começar? Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, para poder compartilhar um pouquinho do que eu sei dessa área de game development, né, desenvolvimento de jogos. E agora eu vou ligar a minha apresentaçãozinha. Vou colocar assim que eu sei que dá. Screen. Aqui. Foi, meu Deus. Acho que foi. Pronto. Então, gente, eu vou apresentar para vocês a parte mais acadêmica do desenvolvimento de jogos, né? A parte dos estudos na hora de você estar desenvolvendo ou criando jogos. E o primeiro passo, né? Como é que a gente começa a estudar para poder desenvolver? Por quê? Porque você não só chega lá, vou criar um jogo. Pá, que, sei lá, junta arroz com feijão, pô, saiu o jogo. Não. Tem que ter um estudo por trás, você tem que saber como é que mexe na engine, se for fazer um jogo digital, tem que saber como é que você concilia lá as mecânicas num jogo de tabuleiro, né? Não adianta só ter aquela coisinha bonita, você precisa saber como é que coloca tudo junto. Então, como que você começa a estudar para poder ter uma noção, um maior entendimento da área e depois começar a ir a fundo? Primeiramente com livros, né? Temos vários livros de game design e game development há muito tempo já. Tem um muito famoso do Jesse Shell, que é a arte do game design, ou em inglês The Art of Game Design, que eu até coloquei ali que você pode achar na Amazon. E é um livro muito bom, bem amplo, que para poder pegar todos esses aspectos e explicar bonitinho
Muitas pessoas gostam do livro, eu recomendo, não acabei de ler ainda, né, mas já peguei alguns resumos e é muito interessante para quem quiser ter essa noção maior e até mais aprofundada também dessa área de game design, que é o que rege, né, o desenvolvimento de jogos. Você precisa saber fazer um design interessante para o seu jogador conseguir aproveitar a experiência que você tem para oferecer e também ter esse vínculo e esse flow com o jogo em si. Então aí já tem uma recomendação de livro, tem também vários tutoriais no YouTube, né? Você já pode pesquisar agora aí, tutoriais da Unity, né? Que é uma engine de jogos ou motor de jogo. Da Unreal também tem de outros mais simples, tem alguns outros também falando de coisas gerais, como design de jogo no geral, né? Te dando uma ideia do que você precisa pensar na hora de elaborar a ideia de algum jogo, de colocar essa ideia em prática. Então, o YouTube também é recomendado. Tem cursos na Udemy também, que tem alguns grátis, outros pagos, que também tem tutoriais e coisas mais aprofundadas, né? Em vez de só ter o passo a passo, já tem uma linha de pensamento por trás. Então, é interessante, né? Na internet tem muita coisa boa que vocês podem estar checando. E podcasts e palestras, tipo essa palestra aqui, né, já é uma opção boa para quem já quer começar a entrar na área, entender mais ou até se aprofundar mais em alguma coisa. Eu estou percebendo que nessa pandemia tem tantos podcasts e palestras lançando, gente, aqui no Brasil. Eu até estava me questionando nos grupos que eu estou dentro, no Discord, WhatsApp, que tem muita palestra acontecendo só aqui no Brasil. Eu não sei porque no Canadá eu não vejo muito isso. Tem as palestras lá nos Estados Unidos da GDC, que é um evento grande, que até coloquei aqui, a Game Developers Conference, que acontece em São Francisco todo ano em março. Esse ano, por causa da pandemia, vai ser online em agosto, se alguém quiser checar, tá aí também o site. E essa conferência, ela tem palestras que acontecem na conferência e o pessoal fica deixando, se eu não me engano, acho que é, tipo, agora estamos em 2020, tem a partir de 2018 para baixo. Então tem 2018, 2017, 2016. Então, se vocês quiserem ir lá atrás desse GDC Vault, tem várias palestras de vários desenvolvedores de AAA, de indústria, de estúdio indie, que fala sobre vários aspectos diferentes. Então, recomendo muito. Né? Mas, assim, de termos de palestras que está acontecendo ao vivo, o Brasil está emplacando. Então, aproveita aí, vocês estão no Brasil, fuça aí palestra de game design, live, vai catando aí que tem muita coisa boa. E, para fechar, é claro, né, não tem como ignorar os cursos de graduação e pós-graduação, seja de bacharel, seja tecnóloga, aqui no Brasil também, desde 2017, 2018 para cá, tem várias instituições que estão abrindo cursos na área de games, né? Já não sei como é que é a relação da UFG, mas vocês podem pesquisar, né? Depois, para quem já está estudando a UFG em engenharia, se quiser uma pós-graduação, pode ir atrás, também tem muitas opções boas por aí. Quem não está estudando nada ainda e está pensando em se graduar, tem vários cursos no Brasil. Acredito que tem online também, ainda mais por causa da pandemia agora, deve ter algumas faculdades que estão mudando para online. Então, acho que vale a pena dar uma checada, quem, né, quiser se aprofundar mais com a ajuda de professores, né, aquela interação mais com feedback e todo esse aparato que a faculdade dá, é uma opção bem válida também. Eu mesma estou me graduando, é claro, não, né, daquela coisa que eu sempre digo, você não precisa de faculdade para se graduar, ou para se tornar um game dev, né, um desenvolvedor de jogos. Você não desenvolvedor, né? Você não precisa, porém, tem suas vantagens em uma faculdade, né? Eu posso falar, já estudei em duas, estou me graduando agora na minha segunda, né? Porque a primeira eu não acabei. Porém, reconheço que tem muitas vantagens da graduação e vale a pena aí para quem quiser ter esse auxílio dos professores. E aí, Amanda, você está me falando aqui como é que estuda, como é que é isso de onde eu acho o conteúdo, como é que eu vou atrás de informação, onde eu devo buscar e como é que são essas áreas dentro de jogos, porque, assim, para quem já sabe, quem tem uma noção desse vasto
desse vasto leque de desenvolvimento de jogos, sabe que você só não é desenvolvedor. É claro, você pode ser desenvolvedor de saber um pouquinho de tudo, mas geralmente quando você quer fazer jogos, você tende a ir para uma área em específico, né? E aí eu trouxe aqui para poder apresentar para vocês, para quem não conhece. Às vezes, para quem conhece, não sabe de todas, apesar de que aí tá faltando também. Tá faltando marketing. Mas, enfim, o principal que rege assim, a produção de um jogo, quem que precisa estar nessa equipe para poder produzir esse game? São os artistas, os programadores ou uma equipe de games, a gente fala que já é o desenvolvedor, porque é o que mexe com a engine, né, o motor de jogo. Então ele não só programa, ele para poder conciliar tudo ali naquela engine, para poder o que o artista fizer, o que ele codificar e outras coisinhas que forem adicionadas no jogo estarem tudo lá compiladas. Então a gente pode chamar de programador desenvolvedor. Tem um game designer em si, que é quem elabora a ideia do jogo, coloca tudo lá no papel e também fica se comunicando com o artista, com o programador, com as outras áreas, para que todo mundo esteja fazendo sua parte e que o jogo, e que cada material produzido esteja de acordo com a ideia elaborada, né? Com a ideia do design do jogo pensado. Tem também o designer de som, o designer de áudio, que por si só, né, o próprio nome, é o designer que pensa no som, nos efeitos sonoros, na música, né? Ele pensa em cada aspecto sonoro do game. Tem um designer de interface, ou interface de usuário, ou UI, que é a pessoa que se responsabiliza pela interação que o jogador vai ter com um jogo em termos de menu e também apresentar algumas informações como a HUD, que é a parte onde tem a vida, a parte onde tem os poderezinhos do jogador em jogos que tem, né, poderes e vida e precisa mostrar para o jogador isso. Então ele é o designer responsável por essa interação com a aplicação, né, com o jogo. Então ele também vai elaborar os menus, aquela parte de play, aquela parte das configurações. E tem uma pessoa que vem também antes do designer de interface, que é o designer de UX, que é a experiência do usuário. Então esse vai ser o designer que vai estar elaborando tudo, como é que vai ser a interação daqui, a interação dali, e vai passar essas informações para o designer de interface, para ele colocar tudo que foi pensado no jogo, né? Então, o designer de UX é aquele que vai pensar, eu acho que vendo aqui, o jogador clicando aqui, vendo essa informação aqui, vai fazer sentido, ele vai conseguir chegar aqui, e pá, tudo certo, não teve problema, se na hora que o jogador jogar, ele não vai ficar frustrado nem nada. Depois que o designer de experiência elaborou isso tudo, junto também com o game designer, aí vem o designer de interface para poder colocar isso em prática mesmo, né? Fazer as artes, colocar na Unity não, na Game Engine, eu falo Unity porque eu uso muito Unity. Então, e é isso, né? Ele para poder colocar todo o planejamento, né? As ideias no jogo, fazendo o menu, fazendo a HUD. E por último, eu coloquei aqui, que é a minha área, que é a área de produção, o gerente de projeto, que é a pessoa chata do rolê. Por quê? Porque é ela que fica puxando a rédea das outras. Que chega assim, o artista está querendo fazer meio milhão de coisa, aí chega o produtor e fala, não, meu querido, peraí, prioridades primeiro, vamos fazer isso aqui primeiro, quando você acabar, você vai para isso, né? E é claro que nós, produtores, a gente tem que estar sempre conversando com os designers, o game designer, para poder também estar aquela coisa, quais que são as prioridades, o que a gente precisa cobrar dos outros integrantes do grupo. Isso primeiro, depois isso depois. Aí chega e vai aquela coisa, artista, faça isso primeiro, programador, faça isso primeiro, designer de UI, faça isso primeiro. Acabou essas coisas? Ok, vamos para a segunda parte. Faça isso agora, isso agora, isso agora. Então a gente é as pessoas que se preocupam com o tempo, né? Não é só criar, a gente tem que lembrar que tem tempo, às vezes também tem din-din no rolê. Então eu digo que a gente é chato porque é o que a gente freia, né? Somos as pessoas com o pé no chão, que para poder gerenciar todo mundo, para que ninguém extrapole tempo, ninguém fique fazendo coisa além do que necessário, né? Então, é isso. Essas são as áreas. Tem marketing também, que é quem se preocupa com promover o game depois que ele está pronto, ou até antes dele lançar.
que não é necessariamente assim dentro de jogos, né? Mas é uma área muito importante para jogos. Então, eu acredito que faltou. Marketing também, muito importante. Então, eu falei do passo a passo, como é que estuda, falei das áreas, e quais que são os softwares em termos de jogo digital, porque jogo de tabuleiro não precisa de software, né? Precisa para fazer as artes, mas você não precisa para jogar. Então, assim, dando uma contextualizada, englobando mais jogos digitais, a parte de arte de 2D tem o Photoshop, que tem muita gente que conhece, seja por games, seja por qualquer outra área, que já fica, até tem o termo de, não sei o que, essa foto é photoshopada. Pois é, o Photoshop é muito usado em games. Tem o Piskel e o Sprite, e tá faltando um E, desculpa, gente. É ASE. Essa é a Sprite, que esses dois últimos são para criação de arte em pixel art, né, para os fãs daquele estilo mais antigo, pixelado do game, que é um estilo muito fofinho também. E para 3D, tem o Autodesk Maya, que é pago, mas é um software muito bom, que dá para fazer animação também. Tem um Blender, que é de graça. Então, gente, qualquer um, você tá querendo aprender 3D, baixa o Blender, tem um bocado de tutorial, tem muito tutorial no YouTube sobre Blender, então vale a pena. E tem o ZBrush, que também é pago e já é mais voltado para a parte de escultura, né? Então, você vai parar no ZBrush, você para criar personagem, animal, né? Coisas mais orgânicas, por assim dizer. E até coloquei aqui, se vocês quiserem referência, tá tudo aqui do ladinho. Eu coloquei alguns sites, que são sites onde você consegue encontrar esses softwares que eu estou comentando. Então, o Photoshop é na Adobe, porque é o Adobe Photoshop. Então, todos os softwares da Adobe você encontra no próprio site da Adobe. Indo para a programação, né, as Game Engines, que é o motor de jogo. Tem a Unity, tem a Unreal, tem o Game Maker, tem o RPG Maker, tem o Construct, que já está no 3, a Unreal está no 5. Tem vários números, porque cada atualização eles vão mudando o número, atualização grande. Então aí também tem o site da Unity, do Construct, da Unreal, unrealengine.com, é muito fácil de achar. Acredito que todas elas você pode baixar de graça, não tem que pagar nada, até onde eu sei. Eu não tenho certeza com relação ao Unreal agora, mas acredito que todas sejam de graça. Na parte de documentação, é o Game Design Document, que é o documento onde você coloca a ideia do seu jogo elaborada. Tem o Microsoft Word, que é o Word que a gente conhece. Você pode sair escrevendo suas ideias lá. Tem o Adobe InDesign, que você também consegue no site da Adobe, que já é um software mais organizadinho, onde você pode colocar em formatação de um livro para ficar cada página lá diagramado bonitinho e cada pessoa da sua equipe ter acesso lá ao documento. Tem um Google Docs, que é do próprio Google, que você pode criar PowerPoint, documentos escritos tipo do Word, tudo de graça, né? A única limitação é a quantidade de gigas, né, que você tem para armazenar na nuvem, mas é de graça, é muito fácil de usar. E para o resto das áreas, a edição de som, tem o Audacity, tem o SoundForge, tem o Adobe Audition, que também você consegue na Adobe. E esses outros, tirando da Adobe, acredito que todos sejam de graça também. Então já facilita aí quem quiser ser free source, né? A opção de graça tem aí para vocês. O Reaper também coloquei o sitezinho. Aqui do lado tem a parte de experiência de usuário, UI ou UX, e de intervalo de usuário, UI, para fazer os rascunhos, né, antes de implementar no jogo. Tem um Figma, que é muito usado pelo povo de UI e de outras áreas de TI. Tem muita gente que elogia o Figma. O Adobe Illustrator também é muito bom para poder ficar fazendo os wireframes, né, que são os rascunhos da interação, de tal tela vai para tal tela como é que o usuário, né, o jogador vai interagir lá com o jogo. Então é muito bom para poder elaborar essa noção de interação. E para fechar com gerenciamento de projeto, que é justamente o que eu uso, tem o Hack and Plan, que é o meu xodózinho, é justamente um software feito para quem trabalha com jogos, né? Então, recomendo Hack and Plan. Não estou sendo patrocinada, mas recomendo muito. E também tem o Trello, que é outro
aplicativo que muita gente adora, que é também muito bom para poder fazer essa gerência, né, e colocar as tarefas, ficar tendo noção do que precisa ser feito, do que já foi feito. Então tem 2 opções muito boas aí para vocês. E para poder dar aquela fechada, ai meu Deus, para poder dar aquela fechada, dicas e recomendações para quem está começando aí. Gente, aprendam a gerenciar o tempo. Né? Tempo é uma coisa mega importante e vocês precisam ter em conta, a menos que você esteja desenvolvendo um jogo que seja assim, eu tô fazendo por hobby, tô fazendo sem pressa, não tô me pagando, eu não tenho problema de perder tempo com isso. Então, beleza. Mas se você tá fazendo um jogo para alguém, seja para um cliente, seja para alguém, né, uma empresa, alguma coisa, lembre-se sempre do tempo. Tempo é muito importante. Lembrar também que quando você está fazendo a ideia do seu projeto, você tem que levar em conta das habilidades, que se você estiver trabalhando com mais gente, das habilidades que essas pessoas vão ter. Então você não quer fazer alguma coisa super mega complexa e da hora que for para botar em prática não consegue. Né? Então lembrem disso sempre. Comunicação, né? Trabalhar em equipe é muito importante, porque você vai precisar se comunicar, se você não estiver trabalhando sozinho, você vai precisar se comunicar com outras pessoas. Então, falar, saibam expressar o que vocês acham, sem ofender ninguém, né? Muito importante. Respeito sempre, mas se comuniquem também. Networking, conversem com outros devs, vocês estão querendo entrar na indústria aí, vão conversar com mais gente, vão conhecer mais gente, conhecer pessoas de estúdio. É assim que a gente vai criando contatos que possivelmente podem te contratar no futuro. E mega importante também o portfólio, né? LinkedIn, Behance, ArtStation, GitHub, itch.io são os mais famosos sites para poder colocar portfólio. LinkedIn é para qualquer área. Criem um LinkedIn, já fica aí, cria o LinkedIn. Muito importante. Se é programador, artista, tem um LinkedIn. Behance ArtStation é mais para artista, para você expor suas artes, suas criações. GitHub é mais para programação, porque é a parte de código. E itch.io, onde você vai mostrar os jogos que você já fez, né? Você pode expor jogo de Game Jam, projeto seu. Eu tenho o meu itch.io, é muito bom. Né? Tanto pode ser artista ou programador. Itch.io aí, gente, aí também. Se você digitar no Google, você acha facilmente esses daí. E é isso. Não sei se já passou do meu tempo. Estou vendo mensagens. Acho que é isso. Espero que eu não tenha comido o tempo, não. Deixa eu sair aqui. Stop. Pronto. É isso, gente. Júlia? Bem, Alguém? apoio daqui? Eu estou vendo mensagens, achei que eu tinha perdido, não sei. Oi, gente. Agora eu vou convidar a Tainá para poder fazer a abertura dela. Fique à vontade, viu, Tainá? Pode apresentar. Maravilha. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tainá Félix e eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês também, tá bom? Pra gente bater esse papo. Vamos lá. Primeiro, antes de eu compartilhar, eu gostaria de antemão, agradecer o convite para esse bate-papo. É muito bom sempre ser convidada, principalmente pelas universidades públicas deste país. Então, ressaltando esse espaço de troca de conhecimento, esse espaço universal de troca de conhecimento, e que mais espaços assim possam seguir sendo democráticos para a gente conseguir continuar a conversar sobre as coisas que importam, sobre o que a gente faz, e tentando democratizar também o conhecimento da melhor maneira possível. Então, agradeço a Liúcha o convite. Muito obrigada, Amanda, Iana, Júlia e todo mundo que está nessa organização, as Mulheres nas Engenharias da Universidade Federal de Goiás. Então, bora lá. Vamos lá. Vocês me veem? A tela está por aí, bonitinha. Tudo certo, pode prosseguir. Maravilha. Obrigada, Júlia. Bem, eu gostaria de falar para vocês, a Amanda fez
uma apresentação muito bacana, falando sobre as possibilidades de estudo e carreira e tudo mais. Então, muito legal, assim, é uma abordagem de uma estudante, né, que tem experiências já bastante interessantes, está fora do país e pode dar perspectivas legais para a gente. Eu gostaria de fazer uma abordagem sobre um aspecto cultural dos games, né? Então, olhar para os games dentro dessa indústria do entretenimento, mas também dentro desse espaço que pode ser um espaço de expressão, de conhecimento, de cultura, de troca de saber entre a gente, né? Tomar os videogames como uma linguagem, né? Então, por isso, essa ideia de construindo games sob um olhar decolonial. Então, o que significa um pouco isso, né? Como as meninas já me apresentaram, eu não vou me alongar aqui, mas a minha formação ela é bastante curiosa, vem do teatro, parte para a gestão cultural, então para esse olhar da cultura sob o ponto de vista da gestão, né, da organização dos projetos, e depois se direciona para o teatro, desculpe, para os videogames, nessa minha atuação já de 10 anos, junto com o Jaderson, meu sócio, Jaderson Souza, dentro da Game Art. Então, vamos entender para onde a gente vai com esse caminho, né? Dentro dos nossos jogos, dentro da criação dos nossos jogos, eu sou responsável pela produção e pelo roteiro dos nossos jogos. Bem, vamos lá. Eu falei que a gente ia falar sobre cultura, né? Então, sobre um aspecto que a gente às vezes esquece ou não se lembra ou não se recorda muito, ou às vezes até não parou para pensar, mas que os games são objetos da cultura, né? Então, por serem objetos da cultura, eles têm uma porção de efeitos e impactos não só sobre as pessoas que jogam, então jogadores, jogadoras, mas sobre as pessoas que criam também, né? Então, eu trago aqui a referência da Chimamanda, sobre o perigo da história única, que imagino eu, que alguns de vocês devem conhecer, que é uma referência muito boa para a gente pensar como a gente conta as nossas histórias, o como a gente cria os nossos mundos possíveis dentro dos videogames, né? Então, a Chimamanda fala sobre esse perigo da história única, nos alertando sobre o fato de que a gente não pode falar e criar sob uma perspectiva que é uma perspectiva estereotipada. A gente não pode construir clichês sobre uma determinada cultura que a gente não conhece e simplesmente criar sobre ela, né? Então eu quero fazer um jogo sobre uma comunidade do norte europeu e aí eu não sei muitas coisas sobre eles e eu vou chutar algumas coisas. Eu quero escrever sobre uma comunidade do Alto Xingu, então eu vou tirar algumas conclusões sobre o que eu pesquiso rapidamente na internet e vou criar sobre. Eis aí um problema, ou o que a Chimamanda chama de o perigo da história única, que é a gente construir uma ideia que não é de fato o que é aquele povo, ou o que são aqueles objetos da cultura que compõem aquele povo e aquelas tradições e etc. E por que eu estou falando de tradição e povo e tudo mais? Porque no fim das contas, muito do que a gente faz é criar histórias nos videogames, né? Então é criar experiências que nos ligam e nos identificam a alguma cultura, alguma história, alguma personagem e etc. Então, por que tomar este cuidado ao criar, né? Porque partir de um ponto que talvez a gente não conheça, mas que seja muito interessante e atrativo para a gente, mas partindo desse ponto do que se fala sobre essa cultura de maneira superficial. Então, acho que começar com a Chimamanda, para mim, esse papo, é sempre um olhar de legal. A gente pode falar sobre tudo e a gente pode criar sobre tudo, mas é muito importante que a gente conheça e se aprofunde e fale com as pessoas, se não são as pessoas daquela cultura ou não, e que a gente consiga dar conta de contar essa história com o maior respeito possível àquela cultura, aquelas pessoas, aquelas práticas ou aquela identidade, né? Vamos lá. Só um minutinho, eu estou recebendo umas mensagens aqui. Não? Ah, não. Beleza. Então tá. O perigo da história única, ele fez nos videogames alguns impactos sob o ponto de vista da cultura negra ou dos corpos negros.
Então eu trago essa referência aqui, que ela é muito clássica, mas tantas outras que vieram antes dela e depois dela ainda, e que representam, por exemplo, o corpo negro, o corpo de um homem negro, de maneira sempre estereotipada, colocando o corpo negro masculino dentro desse lugar do homem violento, gangster, bandido, etc. Né? Então, é claro que a gente vem mudando, né, esse panorama, entretanto, ainda é bastante comum a gente olhar para ele nessa perspectiva. E por que a gente faz isso? Porque possivelmente a gente tem uma indústria que cria a partir do seu próprio ponto de vista, né? Então, a minha fala sempre sobre aumentarmos a diversidade das pessoas que criam os jogos tem a ver um pouco com isso, né? Então, como é que o desenvolvedor, né, majoritariamente a comunidade desenvolvedora é composta, como a gente sabe, por homens brancos de classe média alta e etc., e que tem o seu ponto de vista sobre o mundo, uma visão X. E quando, em se tratando de corpos negros, por exemplo, essa visão é essa visão estereotipada, essa visão que a Chimamanda fala, que é essa criação desse clichê, né? Então, quando a gente cria nos videogames, é muito importante a gente se atentar para exemplos como esse, né? Eu não estou entrando na questão sobre a qualidade de um jogo como GTA, por exemplo, mas estou falando sobre a construção desses corpos e a construção dessas histórias. É claro que a gente tem também construções bacanas, construções legais e que orgulhosamente nos representam, como é o caso da Dandara, do pessoal da Long Hat House, os mineiros, né, que criaram uma representação de uma heroína brasileira, né, Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, e que criaram não só uma jogabilidade muito bacana e etc., mas a construção da representação dessa heroína e da história pela qual ela protagoniza no game é muito bacana. Então, como eu disse, isso vem mudando. É importante a gente observar como isso vem mudando, se a diversidade não é também um token das marcas e das empresas e dos estúdios, mas quando ela é de fato um espaço de expressão dessas culturas. Né? Então, obviamente, a minha visão tem a ver com o espaço do corpo negro dentro da cultura dos videogames. Então, os meus exemplos versam um pouco dentro desse lugar. Mas entendam e tomem como qualquer outra minoria ou etc., quando são assim representados nos games. Né? Então, a comunidade LGBT, a comunidade dos povos originários. Então, como que a gente representa essas pessoas, esses grupos, essas culturas, levando em consideração toda a carga cultural e simbólica que essas representações causam nos videogames, né? Bem, e aí a minha pergunta é por que será que isso acontece? Eu queria trazer para vocês um número, que é esse número do segundo censo da indústria, que fala sobre a presença dos negros dentro do desenvolvimento de games. Então, quem são os criadores de games no Brasil? Né? A gente representa 10% dos desenvolvedores no Brasil. Então, isso significa que numa população de maioria negra, a gente tem dentro da indústria de games uma proporcionalidade infinitamente pequena e ínfima comparada à quantidade de pessoas negras que nós temos no Brasil. Então, isso reflete também o porquê da gente construir estereótipos dentro das nossas criações ou a gente jogar esses estereótipos vindos de outros criadores, né? Bem, e aí chega num lugar que é muito caro a mim e a Jaderson e aqui na Game Art, que é a formação, né? Então, isso tudo que a Amanda nos falou sobre os cursos, as formações e etc. Alguma questão aqui, meninas? Não? Tá tudo certo? Vou continuar, tá bom? Beleza, obrigada.
a formação ela é muito importante, seja ela formal, ou seja, dentro dos espaços dos cursos, das graduações, etc., ou informal, você autodidata na tua casa com o seu computador, com a sua internet. Mas imaginem só que as áreas de tecnologias, como as engenharias, por exemplo, mas as áreas de tecnologias e principalmente o recorte das tecnologias digitais e do design, do game design, são áreas ainda bastante elitizadas, visto que não só os cursos são caros, as universidades que oferecem esses cursos também. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um curso só, que é o curso da FATEC, que é um curso público. Então, eu me pergunto, e a gente se pergunta aqui, enquanto educadores sociais, formadores, game designers também da periferia, onde estão e como a gente vai dar conta de dar formação para esses jovens, principalmente jovens periféricos, pretos, pretas, para que eles entrem na indústria. E assim a indústria seja de fato uma indústria diferente, diversa, que possa vislumbrar esses futuros possíveis, esses meios diferentes. Então, não só os meios de produção, imagine só que a gente tem aqui em São Paulo, né, a grande metrópole do país e tal, aquela coisa toda, mas se você vai à periferia de São Paulo, o guri, a guria não tem internet para estudar. Então, as aulas vão voltar daqui a um tempo, mas grande parte das pessoas não puderam acompanhar as aulas online que foram oferecidas pela prefeitura, pelo governo do estado, enfim, etc. Então, a gente tem uma realidade que poderia ser muito bacana, que é, vai lá, abre seu computador e manda ver e procura e busca. Claro, com certeza, isso para a galera que pode fazer isso, que tem acesso aos meios de produção. Mas e a galera que não tem? E esses novos olhares que podem vir a somar para a indústria de games, que podem vir a somar de maneira cultural para nos dar mais cara e mais visibilidade dentro da indústria, dar a cara que a gente poderia e gostaria de ter se a gente não botar essa molecada dentro dos cursos, das formações ou tendo acesso à internet para poder estar em casa, né? Então, mais uma vez aí fica o meu esforço em fazer a gente pensar que, por ser um objeto da cultura, por ser um espaço de expressão, ele também sofre os atravessamentos das desigualdades sociais todas de acesso à cultura, acesso a bens culturais e etc. Bem, e tudo isso para dizer que o peso cultural e a importância dos games serem diversos tem a ver com a gente conseguir se enxergar enquanto produtores, enquanto jogadores, jogadoras, mas principalmente enquanto cidadão, saca? Então, quando você pode ir a uma loja ou pode ir a uma loja online, etc., e comprar um jogo e saber que aquilo foi produzido, ou mais, você, desenvolvedor na periferia, pode e tem acesso aos meios de produção e pode dar a sua perspectiva de criação para aquilo que você está fazendo. Então, o quão é importante a gente se sentir pertencentes de uma linguagem, né? Então, nós nos sentimos representados no teatro, no cinema, nas artes visuais, nas artes plásticas. A gente se sente representado nos videogames enquanto linguagem? É sempre uma pergunta que eu me faço e que eu faço às pessoas quando vou falar com elas. Então, entender que o que a gente faz tem um peso cultural muito importante. A gente pode trazer pautas, a gente pode falar sobre coisas dentro de um ambiente lúdico, divertido, controlado e etc., que são os videogames, né? A gente pode construir espaços de construção de conhecimento muito potentes, porque os games têm esse poder de agência, né? Você está lá enquanto agente daquela ação, então o quanto isso é potente. E se isso é potente, nós, enquanto desenvolvedores e desenvolvedoras, temos uma responsabilidade sobre a nossa criação. Então, pensar um pouquinho sobre isso é bacana e eu sempre me pergunto sobre. Bem, e aí, é claro que
para pensar em acessibilidade, em democratização, em acesso, em pertencimento, é importante a gente apresentar ferramentas de criação que sejam acessíveis. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente escolheu, por exemplo, a nossa ferramenta de criação, não tinha a ver só com uma questão técnica da nossa habilidade e tudo mais, mas principalmente em pensar em todas essas coisas que eu acabo de falar para vocês, que é, será que a minha engine, o meu motor de jogo, vai rodar em qualquer computador? Será que o jogo que eu produzo vai rodar em qualquer computador? Ou eu vou precisar de uma placa de vídeo para rodar? Né? Então, por exemplo, a gente dá aula de desenvolvimento de game na periferia. Será que no laboratório que eu vou dar aula de uma instituição, de uma ONG ou etc., eu vou ter computadores em alta tecnologia rodando boas engines em 3D? Infelizmente não. Então, eu trabalho dentro de uma outra perspectiva, de uma realidade que, por exemplo, o RPG Maker me dá. Então, algumas e alguns de vocês devem se lembrar dessa engine, ou se não conhecem, sejam apresentados. Bem-vindos ao RPG Maker. É uma engine considerada por muitos uma engine de criação, de aprendizagem, mas para a gente é a nossa engine escolha de criação. Por quê? Porque ela é muito acessível sob o ponto de vista do que a gente chama de curva de aprendizagem. Ou seja, dentro dessa engine, eu sou capaz de aprender a colocar bons textos, a colocar um cenário bacana, a desenvolver uma história, a desenvolver um game design, um level design bacana, ou seja, a desenvolver uma experiência de jogo completa, do começo ao fim, para uma criança, para um jovem, para um adulto que queira começar a aprender a programar, a desenvolver uma ideia de jogo, uma ideia de experiência jogável. Então, como vocês podem observar aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma seção na parte esquerda de tile sets, você pode copiar e colar mapas de maneira muito simples na parte de baixo, você puxa para cá e arrasta. Você tem botões muito simples aqui em cima de programação. Esse, por exemplo, é o botão de programação de eventos. Então, você clicou aqui, toda a sua tela de criação, ela vira um grande espaço quadriculado em tile sets e você pode aqui programar a abertura da porta, ele vai sair, ele vai upar para um outro mapa, ele vai sair daqui e vai para outro. Isso de maneira muito simples. E eu posso testar isso acontecendo com botões muito simples. Então, ele tem um tipo de programação que é um tipo de programação acessível, a gente chama de visual. Então, observem aqui nessa outra parte, por exemplo, que você tem um banco de dados onde você tem todos os itens, todas as animações, eventos comuns, como o sistema funciona, armaduras, habilidades, enfim, como ele é também uma engine direcionada para a construção de jogos do gênero RPG, ele também tem todas as questões que podem ser colocadas num jogo de gênero RPG, como habilidades, classes, armas, armaduras, inimigos, etc. No nosso caso, por exemplo, a gente desenvolveu os nossos jogos dentro do RPG Maker, não dentro do gênero do RPG de jogos, mas dentro de um action adventure, né? Então é um jogo de ação e aventura. Então, aqui ele tem um sistema muito fácil de aprendizagem, que, como disse a Amanda também, tem uma porção de tutoriais, mas ele é quase autoexplicativo, sabe? Você vai puxando e quase que intuitivo. Então, a gente tem a experiência de dar aulas com esse software em vários lugares. Então, em lugares que eu tenho aulas de 2 horas ou de 3 horas, e eu tenho jogos, protótipos, rodando em 2 horas. Então, eu tenho um personagem na tela rodando num mapa como esse, por exemplo, né? Em 3, 4 horas, com eventos acontecendo. Ou seja, eu tenho ali um mini protótipo, eu tenho ali uma ideia de jogo. Eu dou a ideia para uma criança, para um adolescente, de que ele pode construir a ideia dele. Além de ser um consumidor de jogos, ele pode ser de fato um produtor de jogo. Ele pode ser um desenvolvedor de jogo. Então, dar essa dimensão concreta de começo, meio e fim para essa pessoa, ela é muito importante para nós. Por isso que o RPG Maker é essa ferramenta, né? Bem, eu queria dar alguns exemplos para vocês de algumas produções muito bacanas
e que a gente considera produções decoloniais, né? O que significa um pouco essa palavra? Significa pensar fora do padrão eurocêntrico de criação, ou estadunidense, ou japonês também, a gente pode colocar aí, mas culturalmente falando, eurocêntrico, né? Que vem da Europa. Então, é pensar fora desse padrão. Então, será que eu preciso sempre construir a mesma história épica, com a mesma jornada do herói, colocando o mesmo personagem salvando o mundo? Né? Será que eu não posso contar outros tipos de história? Será que eu não posso contar histórias de coletividade? Será que eu não posso contar sobre a história da minha vila, a história da minha vizinha, a história do tio Zé da venda? Será que essas pessoas não são as pessoas que faltam para a gente se sentir pertencente às histórias de videogames que a gente joga? Ou enquanto indústria nacional de games? Então, é um pouco pensar essas produções desse ponto de vista que supera a colônia. Então, é um pós-colônia, né? Vamos lá. Aí, obviamente, eu vou começar com o meu, puxando a sardinha. Desculpa aí, pessoal. Um pouquinho de água. Mas é o A Nova Califórnia, que é o nosso primeiro jogo, desenvolvido em RPG Maker, pixel art. Usamos o GIMP, que é uma ferramenta gratuita também. Acho que o GIMP talvez não tenha sido mencionado pela Amanda, mas é o Photoshop gratuito, né? Que dá para você criar pixel arts como essa. Nós usamos para fazer o A Nova Califórnia, então ele é baseado num conto do Lima Barreto, um escritor negro brasileiro, e que tem esse mesmo nome, é homônimo, né? O A Nova Califórnia é o nome do conto. E a gente resolveu pegar o conto e transformar ele numa vivência, num jogo digital, né? Está na Steam, nesse link. Depois eu também deixo aí para vocês o link para vocês darem uma olhada. O nosso segundo é o Amora, que é uma história sobre afeto e amor da nossa querida Amora, uma vampirinha que quer dar o seu amor para o seu amado. Enfim, e é um pocket game, é um jogo pequenininho, com uma gameplay pequenininha, uma mecânica simples, que tende a dar a sua mensagem de maneira direta, né? O que está em desenvolvimento, que a Liuxa me perguntou no início, antes da gente abrir essa live aqui, que é o Pandemia, que é o projeto que a gente anunciou no mês passado, o início do desenvolvimento dele, que é o nosso terceiro jogo e provavelmente será lançado o ano que vem. Enfim, a gente segue nesse desenvolvimento. Ele já tem uma roupagem um pouquinho diferente, a gente faz algumas menções nostálgicas a games retrôs, a arte, etc. E a gente vai falar um pouquinho sobre os profissionais da saúde aqui de São Paulo. Bem, e aí outros jogos bacanas e legais e que partem desse ponto onde o protagonismo não é europeu, o protagonismo, o ponto de vista que se conta a história nos videogames é outro, é o nosso. Então, ao invés de fazer jogos sobre a escravidão, a gente faz jogos sobre os quilombos. Então vou parafrasear minha colega cineasta que disse isso há algumas semanas atrás, e muito bem dito sobre o cinema. Ela se referia ao cinema, a área dela, porque a perspectiva é completamente outra, né? Então o Angola Janga, Picada dos Sonhos, é um jogo do pessoal da Suderio, que é um estúdio guarulhense, um estúdio aqui paulista, maravilhoso, do Marcos Vinícius e da Raquel Mota e do Zé Wilson, 3 grandes queridos jovens negros aqui de São Paulo e que criaram o Angola Janga, e tá aí também para vocês pesquisarem e olharem. Eles estão fazendo agora o One Beat Me, que tende a ser uma coisa linda e maravilhosa sobre ritmo e hip hop, e vai sair em breve também. Esse exemplo que eu adoro, amo de paixão, que é o Árida, que é da Oca Game Lab, um estúdio de desenvolvimento baiano. Aí, Ana. Ana, com certeza, tem o pessoal do Árida também no maior coração do mundo. E é um projeto lindo e maravilhoso. Eles já estão no 2º capítulo do jogo, né? Esse é o primeiro, o Backlands Awakening. O segundo é o Rise of the Brave. E vai sair também em breve. E tá lindo. É um jogo que já ganhou uma porção de prêmios legais. É um jogo que está na Steam também. E o ponto de vista é o da Cícera, dessa personagem aqui,
que é uma menina negra no Nordeste. Então, ela é a protagonista. O cenário inteiro é o sertão baiano, na época da Guerra de Canudos. Então, você é essa menina e você tem que sobreviver à fome e à seca no Nordeste nesse período histórico. Então, veja só, é um jogo lindo graficamente, é um jogo que tem uma mecânica muito bacana de survival e conta uma história nossa, numa perspectiva nossa, ou seja, decolonial. Um outro jogo lindo e maravilhoso, maravilha, obrigada meninas, é o Contos de Ifá, uma aventura afro-brasileira, que é um jogo lindo de Olinda, Pernambuco, comandado e coordenado pela mãe Beth de Oxum, que é a coordenadora do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, lá em Olinda, Pernambuco, e eles desenvolveram esse jogo, que é um jogo de browser, muito lindo e maravilhoso, que conta um pouco sobre os orixás, essas figuras, essas divindades das religiões de matriz africana, e que você tem a possibilidade de jogar um pouco e conhecer um pouco a história de cada orixá. Então, foi desenvolvido pelas crianças, pelos jovens e pelos técnicos do projeto, né? Juntamente com a galera. E é muito interessante porque o Contos de Ifá, isso que eu falei sobre pertencimento no começo, eles fizeram coisas muito legais, assim, para anunciar o jogo, por exemplo. Então, imagine vocês que você está no seu ponto de ônibus e, de repente, no ônibus, no busão, atrás, onde você pega, tem lá a propaganda do jogo Contos de Ifá. Então, as crianças que desenvolveram, os jovens que desenvolveram o jogo e mostravam para os seus pais, enfim, tinham um orgulho muito grande de mostrar que tinham feito parte daquele projeto, do desenvolvimento daquele projeto, né? É muito, muito interessante isso, e eu gosto muito de ouvir essa história e tive a honra e o privilégio de ouvir da boca de mãe Beth, quando veio a São Paulo, dar um curso sobre games e ancestralidade, vejam só, para falar justamente sobre essas relações culturais que você pode levar a qualquer linguagem artística que a gente quiser, principalmente a linguagem digital. E o Contos de Fá é um pouco isso, assim, é esse jogo que fala sobre os orixás, que traz todo o repertório de Mãe Beth e todo o repertório da cultura, grande parte do repertório da cultura afro-brasileira. Para fechar, eu queria dizer para vocês que o que a gente faz aqui na Game Art, o que a gente faz aqui em São Paulo, é baseado numa pesquisa acadêmica e nesses últimos 10 anos na pesquisa, né, na contínua pesquisa que sempre vai a campo do meu sócio, companheiro, querido, Jaderson Souza, que começou lá no mestrado há anos atrás, conversando sobre as possibilidades de construir conhecimento nos videogames, e hoje está numa pesquisa de um projeto de doutorado no Diverstas, na USP, um grupo de pesquisa na USP, em Humanidades, pesquisando esse espaço do game dentro da frente das minorias representativas, ou seja, o lugar de fala das minorias discriminadas dentro da linguagem dos videogames. Então, ele está fazendo os recortes dele, ele está no início da pesquisa, então a pesquisa vai sofrer algumas alterações. De todo modo, é uma pesquisa que vai se direcionar para essa ideia dos jogos diversos. Então, aqui eu já aproveito e deixo um convite, que é o SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games, vai rolar 100% online esse ano, e existe a trilha de jogos diversos, e a trilha de jogos diversos está recebendo nesse momento as submissões dos artigos, das mesas de conversa, dos jogos, vai rolar uma mostra de jogos diversos. Então, quem estiver pensando em escrever sobre, ou já esteja escrevendo sobre, já esteja pesquisando ou desenvolvendo jogos com este recorte de diversidade, busquem pelos jogos diversos dentro da trilha do SB Games, tá bom? Bem, é isso, gente, muitíssimo obrigada. Aqui seguem os meus contatos nas redes sociais, o e-mail, o Discord, para a gente bater papo. Eu agradeço o espaço mais uma vez e estamos aqui aguardando e esperando as perguntas para a gente poder trocar, certo? Muito obrigada, até mais.
Certo. Eu gostaria de agradecer muito a palestra da Amanda, agradecer a sua palestra, Tainá, muito obrigada. E agora, para a gente finalizar, eu quero passar a palavra para a Ana Antar, por favor, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um espaço importante de a gente ocupar. É importante a gente horizontalizar a informação, chegar em outras pessoas, chegar em outros estados do sul da Bahia. E para mim, o convite da UFG foi muito simbólico, porque eu acho que a gente precisa estreitar esses laços. A gente precisa se comunicar melhor. Então, obrigada. Eu vou também vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um segundo. Vocês confirmam para mim se estão vendo. Conseguiram? Tá compartilhando certinho? Certo. Eu trago hoje Eu agradeço muito a fala das meninas, porque introduz muita coisa do que eu tenho para dizer. A fala de Tainá, ela é muito importante para a gente contextualizar muita coisa do cenário de jogos. E obrigada, eu acho que a gente tem que começar a trazer outros pontos de vista e outros olhares. E por isso eu vou falar hoje um pouco sobre isso, que é pensando games além da tela. Quem sou eu? As meninas me apresentaram mais cedo, eu agradeço muito. Eu sou cofundadora da Era Game Studio e eu sou organizadora nacional da Women Game Jam, que é uma game jam voltada para o público feminino. E o que é a Era Game Studio e por que a gente fala que a gente é o criador do primeiro live game do mundo? O que é isso? Por que eu estou falando disso hoje? Se eu quero falar de indústria e eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente do que a gente geralmente aborda quando fala de indústria. Bem, a Era Game Studio criou a Escape em 2015, que é um jogo onde ao invés de você controlar personagens digitais, você controla atores programados. E a gente entendeu que videogame pode ser mais do que você e uma tela o tempo inteiro. E a gente proporciona uma experiência compartilhada. E entendendo que é necessário repensar um pouco como a gente enxerga e como a gente produz jogos, eu quero trazer uma outra perspectiva e explicar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo, para vocês entenderem um pouco do cenário nacional e quais são essas diferenças do que a gente produz aqui para o que a gente produz fora daqui. Hoje a gente produz jogos inteiramente digitais também, mas o foco da empresa é fazer live games, que é esse formato de jogo. Esses são os meus atores lindos. Essas são algumas das versões que Escape já teve. Escape foi lançado em 2015 e de lá para cá nós tivemos várias versões do jogo e uma expansão e um reboot em 2018, que foi quando a gente resolveu refazer tudo. Agora a gente está trabalhando em Cheiro de Café, que é o novo título, mas muita calma, a pandemia acabou atrasando um pouco o nosso lançamento. Bem, vamos entender um pouco o que são essas siglas, né? O que é o AAA e o que é o Indie. Possivelmente algumas pessoas que estão aqui não sabem o que é o AAA, nem o que é o Indie, então não dá para explicar o que é que eles têm de oposição sem explicar o que são eles primeiro. O AAA é o que a gente entende por grande indústria. Se a gente fosse fazer um comparativo com isso, seria a gente comparar, por exemplo, com a indústria do cinema. O Hollywood seria o AAA dos jogos, sabe? A indústria que recebe mais dinheiro, que tem mais tempo, que tem mais equipe, que tem um maior orçamento e por isso consegue muitos profissionais. Seria o blockbuster, sabe? O filme blockbuster que é produzido com muito dinheiro. E o cenário indie é onde a gente está incluído, que é o cenário independente. E o indie, ele tem muitas perspectivas de indie. Então, se a gente pega Brasil, a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil e acaba que a gente tem vários cenários indie, sabe? Onde eu tô e onde tá é diferente de outros estúdios que também se consideram indie, mas que tem um aporte diferente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Todos esses dois cenários, o indie e o AAA, eles têm dinheiro, tempo e equipe, mas em proporções muito diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não parte do mesmo lugar, se a gente não tem os mesmos recursos, se a gente não tem acesso à mesma formação e à mesma informação, é muito difícil que a gente consiga o mesmo produto.
Então, é importante que a gente entenda que esse cenário AAA imaginário das grandes empresas, de você ter um profissional, por exemplo, para fazer só sola de sapato. No AAA isso é possível. Você tem, às vezes, um profissional que ele faz só sola de sapato. Um designer que faz só sola de sapato. A gente tem um programador que cuida de uma parte específica do código. No cenário indie, isso não é possível. Porque a gente tem pouco recurso, pouco tempo e pouca equipe. E quando eu falo pouco recurso, muitos estúdios começam a produzir sem recurso nenhum. E é importante que a gente pense isso quando a gente vai falar, por exemplo, quem quer faz. Quem quer faz é muito complexo. Parte de muitos lugares. E a gente precisa começar a tornar possível para quem quer fazer, ser possível fazer. Então, o que eu quero que vocês pensem quando vocês pensam nesse cenário é o seguinte. A indústria indie, a indústria independente, que é onde hoje a maior parte dos estúdios brasileiros se encontram, é uma indústria que ainda recebe muito pouco suporte do Estado. A gente precisa de mais políticas públicas para que a gente tenha um cenário mais desenvolvido e para que essas empresas, que ainda não são empresas, às vezes, que são pessoas que estão se juntando para produzir, tenham condições de produzir. E aí, tem uma coisa que as pessoas me perguntam muito, que é, quando é que eu devo abrir a minha empresa? Quando é que faz diferença eu pegar isso aqui que eu trouxe, que eu criei, que é legal, e transformar isso num jogo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Não tem uma fórmula, não existe uma fórmula, nem uma fórmula para dar certo, nem uma fórmula para... Enfim, existem algumas metodologias que elas funcionam mais. Existem outras metodologias que talvez deem um pouco mais errado. Isso não quer dizer que necessariamente se você seguir a metodologia que funciona mais, vai dar certo, você vai ter um super estúdio de sucesso. Não é isso. Porque, como eu disse lá atrás, a gente tem que lembrar que a gente não parte dos mesmos lugares, a gente não tem acesso às mesmas coisas, a gente não tem acesso, por exemplo, à mesma ferramenta de trabalho. Então, não adianta se eu estou trabalhando no computador muito ultrapassado, eu tenho determinadas restrições de acordo com o que eu estou fazendo. Mas, ok, eu trouxe 3 exemplos, que para mim são exemplos muito queridos. Por um acaso, são todos baianos, assim, não é que eu sou bairrista, assim, mas eles são todos baianos, mas são exemplos de estúdios que trabalharam de maneiras muito diversas. A Árida, que a Tainá falou mais cedo, foi produzido pela Oca Game Lab, que é um estúdio daqui de Salvador, que ficou muito tempo incubado na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia. E a Árida começou com uma equipe um pouco menor, e à medida que a Árida recebeu o aporte, a Árida foi se transformando em empresa. E foi crescendo a equipe. Rocket Fish é o que a gente brinca que é o exército de um homem só. Rocket Fish foi o primeiro jogo brasileiro a ter sido lançado no Nintendo Switch, que é o nosso orgulho, o nosso xodó. E por que o exército de um homem só? Porque ele foi praticamente inteiramente feito por uma única pessoa, que é o Daniel SMD, que é um grande orgulho. E é uma pessoa multifacetada, com muitas skills, e isso faz com que ele consiga desenvolver um jogo inteiro com uma complexidade muito grande, praticamente sozinho. Hoje ele tem mais 2 pessoas na equipe e já lançaram outros jogos. Também estão no Switch, enfim. O que eu quero que vocês entendam com isso? E tem o Fluffy Rod, vou falar dele. O Fluffy Rod é um jogo que foi produzido por um pequeno estúdio daqui da Bahia, né, porque eu acho que eles estavam no interior da Bahia, não vou lembrar o interior agora, e eles também se formalizaram depois. Todas essas 3 empresas, elas têm uma coisa em comum, elas se formalizaram enquanto empresa depois que elas tinham um produto, que é basicamente a mesma coisa que aconteceu comigo, não sei como foi com a Tainá, mas a gente primeiro lançou um produto, a gente entendeu que a gente conseguia produzir, e a partir disso, a gente falou, não, tá bom, agora, se a gente tem um produto, a gente tem como formalizar, porque a gente já está tendo algum tipo de retorno financeiro, ou porque a gente quer chegar em outro lugar, ou porque a gente está com algum contato e algum contrato específico que precisa de um CNPJ. Porque existem diferenças de CNPJ, e quando você vai pensar em formalizar a empresa, você vai pensar em ter um contador, você vai precisar pagar uma série de impostos que são se você pagar quando você abre a empresa para que ela rode tranquilamente. Então, quando você vai fazer isso, é interessante que você faça isso depois que a empresa está rodando. Porque mesmo que a empresa naquele momento não tenha o CNPJ, ela precisa estar dando retorno
para que vocês consigam manter esse CNPJ que vocês vão abrir aberto. Tá. Eu entendi que eu preciso ter um produto, mas para ter um produto eu preciso ter um time, eu preciso saber como é que eu construo essa minha possibilidade de produzir, porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu não sou um Daniel, eu não consigo desenvolver um jogo só eu. Então eu preciso encontrar pessoas para me ajudarem a embarcar nessa minha ideia. Seja porque eu já tenho uma ideia de um jogo que eu quero fazer, seja porque eu quero construir essa ideia coletivamente. E aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência enquanto desenvolvedora e enquanto pessoa que montou o estúdio, para vocês entenderem uma possibilidade. É a única? Não é. Mas algumas coisas que são importantes vocês entenderem, que é quanto menos dinheiro vocês tiverem, mais skills vocês vão precisar ter. Então, se eu tenho uma equipe de 3 pessoas, essa equipe de 3 pessoas vai dar conta do que uma equipe de 20 faria. Se eu tenho uma equipe de 2 pessoas, essa equipe de 2 pessoas vai ter que dar conta do que uma equipe de 20, 30, enfim, depende do que é esse produto, do que é esse jogo que você quer fazer. E aí eu trouxe um pouquinho dos meus queridos, que são meus sócios, alguns não estão mais comigo. Tem algumas pessoas que ainda não, que nem estão aqui nessa imagem, mas que são pessoas que acreditaram no que eu tinha para fazer, elas acreditaram no que eu queria dizer e elas abraçaram isso. E quando elas abraçaram isso, a gente não tinha nenhum tipo de ideia do que a gente teria de retorno financeiro naquele momento, mas a gente sabia que queria produzir junto. Então, vamos lá. Quando eu tive a ideia, eu falei, gente, eu estava trabalhando com esses 3 aqui de baixo, ó, dá para ver, que é tem o primeiro, o segundo e a primeira de baixo. O primeiro de cima, o segundo de cima e a primeira de baixo. A gente estava trabalhando junto e a gente montou um espetáculo jogável e depois disso a gente falou, não, olha, agora a gente quer produzir jogo e a gente quer conseguir produzir jogo dessa forma aqui que a gente pensou. Como é que a gente faz isso? Porque a gente não tinha nenhum programador na equipe, nenhum designer na equipe. Falou, vamos ter que encontrar pessoas, mas para encontrar pessoas, a gente vai precisar ter um produto para mostrar para essas pessoas. O que a gente vai mostrar? Como é que a gente vai dizer, não, eu quero fazer um jogo que você controla pessoas e ela não vai acreditar em você. Assim, é muito difícil de alguém acreditar em algo que não é tangível, sabe? Minimamente tangível. E aí a gente fez um protótipo, que foi uma versão beta do jogo. Na época a gente tinha Léo, que é o primeiro da esquerda, Vini, Mirella, e aí Vitor, que é amigo de infância de Léo, falou, gente, vocês estão com... Eu sou programador, eu posso ajudar vocês. Mal sabia ele no que estava se metendo, e ele falou assim, não, eu sou programador e posso ajudar vocês. E aí, ok, a gente tem o que para oferecer agora? Muito carinho, amor e lanche, é isso. E aí, a gente juntou nós 4, que foi o Vini, Mirella e Vitor, que são esses 4 primeiros, e a gente fez um protótipo com muitos problemas, e a gente fez um lançamento desse protótipo, convidou muita gente para jogar esse lançamento, que era Escape versão beta. E aí, quando a gente apresentou, algumas dessas outras pessoas aqui do quadro, elas apareceram. O que aconteceu a partir daí? As pessoas viram o projeto e falaram, eu quero colar no projeto. Então, se fosse um projeto normal, essas 2 pessoas, os 2 primeiros de cima e de baixo, não existiriam, porque eles são os nossos atores jogáveis. Se fosse no formato padrão, esses 2 profissionais, vocês não contariam com eles. Do resto, a gente tem o que aqui? A gente tem a nossa Game Design Leader, que é a de Diabinho, a Rafaela Moraes, o nosso producer, que é o de óculos azul, o nosso designer, que é o de cabelo roxo, o nosso financeiro, que é o de óculos rosa, Vitor, que é o nosso programador, que é esse de camisa verde. E todas essas pessoas, desde que elas entraram, elas desempenharam diversas skills. Por quê? Porque não adiantava você fazer só o que você sabia. A gente tinha muitas demandas para cumprir e essas demandas elas precisavam ser feitas. Então, as pessoas foram aprendendo. E aí vai uma lição ou uma dica, como você queira abraçar, que é se junte com pessoas que ou têm muitas skills ou têm vontade de aprender, sabe? Esse é o ponto principal, assim, todas essas pessoas que colaram comigo, elas tinham muita vontade de aprender. Ainda tem Vicente, que é o nosso primeiro sound designer, Totoro, Felipe Barros, a pessoa chama pelo apelido, né? Felipe Barros, que colocou a gente também. Tem várias pessoas que não estão aqui nessa imagem, mas essas meio que foram as que começaram. Algumas delas não estão mais com a gente hoje, que é o Vitor, que foi programador, e Eric, que era o designer.
Mas o que é legal disso? É você pensar que pessoas podem acreditar na sua ideia e construir ela junto com você. Mas elas não vão construir algo que é só seu, elas vão ter que construir algo que é delas também. E aí, eu quero trazer algumas coisinhas. Que a primeira é, inovação nem sempre é garantia de sucesso. Na verdade, nada é. E isso é muito importante. A sua ideia ela pode ser genial, mas se ela não for execuível, se você não conseguir botar ela em prática, sabe? Quando a Tainá falou, a gente precisava de um computador de um programa que rodasse um computador que não tivesse placa de vídeo, porque não adiantava ela fazer um produto que na hora que ela chegasse nas escolas para rodar, ela não conseguisse rodar porque o computador da escola não tem o suporte mínimo para rodar aquilo que ela precisa, sabe? Você precisa muito pensar que eu preciso executar, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso fazer com que a minha ideia, o que eu penso, o que é incrível para o mundo e que está dentro de mim, seja possível de ser compartilhado com outro. Por isso, queridos, foco no escopo. O que é foco no escopo? Todo mundo que começa a desenvolver jogos... Eu queria abrir a mesa agora para perguntar para as meninas, mas eu faço no final. Todo mundo que começou a desenvolver, em algum momento, pensou um projeto que era um multiplayer 3D com milhões de partículas, enfim. E qual é o problema disso? Se você tem uma equipe pequena, se você tem pouca grana, você vai errar o escopo. Então, você vai tentar fazer um projeto que ele é muito maior do que você tem capacidade de fazer, num tempo que é inexequível para a quantidade de pessoas que você tem na equipe. Então, menos é mais. É importante você entender que na hora que você está produzindo um jogo, você precisa ter condições de terminar aquilo que você se comprometeu. Então, diminua, sabe? Eu queria um jogo multiplayer mundo aberto. Não, vamos fazer um jogo de mundo fechado. Vamos testar um mundo fechado? Sabe? Vamos entender como é que a gente faz um jogo local. Não precisa abrir tanto agora. O primeiro jogo dificilmente vai ser o jogo da sua vida, gente. A gente erra muito produzindo, muito. É assustador pensar o quanto a gente erra produzindo e tá tudo bem errar. Sabe, você não precisa fazer o jogo da sua vida no primeiro jogo. Talvez depois que você fizer o jogo da sua vida, você descubra que aquele nem era o jogo da sua vida e vão ter outros, sabe? Então, quando a gente está produzindo, primeiro, é importante a gente pensar o que a gente quer dizer para o mundo, sabe? Mais do que eu tenho CNPJ, não tenho CNPJ. Por que eu estou abrindo um CNPJ? Por que eu estou produzindo jogos? Porque eu acho que eu vou ficar milionário? Porque me venderam uma indústria de jogos que é uma indústria bilionária que arrecada bilhões por ano? Desculpa, essa indústria não é a nossa. Quando a gente fala de indie brasileiro, a gente tem pouquíssimos estúdios brasileiros que estão nesse espaço de faturar milhões por ano. Bilhões, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas milhões, a gente tem pouquíssimos. Então, por que eu estou dizendo isso? Para desanimar e para você não abrir? Não, para você entrar sabendo que não é uma mina de ouro, sabe? Que não é a indústria de games, você tem vários potes de ouro embaixo de vários arco-íris e é possível você chegar lá e pegar assim, sem muito trabalho, sem muito esforço. Não. É uma profissão que dá muito trabalho como qualquer outra. Jogar é muito diferente de produzir e é importante que você saiba disso se você está querendo começar a produzir. É divertido, é prazeroso, é como qualquer coisa que você faz porque você gosta. Sabe? Mas também tem dor de cabeça, também tem prazo, também às vezes você enche o saco e não quer fazer nada, tem dia que você só quer dormir. Igual a qualquer outra coisa. Por mais prazeroso que seja o seu trabalho, ele é trabalho. Então, a gente não pode entrar nessa loucura de achar que esse trabalho, ele vai ser diversão 24 horas por dia, porque eu faço joguinhos e eu adoro joguinhos. Então, foco no escopo, gente, por favor. E aí vem a pergunta que geralmente eu escuto, que é como é que eu vou gerir a minha equipe? Gerir a sua equipe é um trabalho delicado, é um trabalho difícil, é um trabalho que acaba trazendo muitas dificuldades para o que a gente quer, mas você precisa de um trabalho de escuta. Não adianta você tentar gerir nada sem você escutar. Então, o que eu quero que vocês pensem por favor, pessoas não são números. Então, se você quer construir junto, construa junto, escute, produza junto com essas pessoas, porque não adianta você pensar em um trabalho e pensar em construir um trabalho que ele não está alinhado com o que todo mundo quer. Todo mundo tem que querer a mesma coisa. Por mais que a gente tenha pontos de vista diferentes, e é maravilhoso que a gente tenha pontos de vista diferentes, a gente está tentando produzir uma indústria diversa, a primeira coisa que eu vou te dizer, se você quer gerir uma equipe, construir um time e pensar junto e pensar coletivamente, lembre-se de escutar essas pessoas, sabe? Lembre-se de tentar entender por que ela está fazendo o que ela está fazendo.
e vai ter o dia que ela vai ter dor de barriga. Eu podia vir aqui e listar 300 softwares de gerenciamento, sabe? Mas isso você vai achar em qualquer tutorial na internet. Você pode, sei lá, tentar usar o Slack para falar melhor com a sua equipe, você pode criar um Discord para falar melhor com a sua equipe. Pode fazer tudo isso. Mas se você não estiver disposto a ouvir, e inclusive ouvir onde você está errando, porque a gente tem muita dificuldade de ouvir onde a gente está errando. Então, eu queria deixar isso para vocês, e para a gente, para todos nós, sabe? É importante, acho que a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas. A gente está construindo imaginários possíveis, e a partir do momento que a gente está construindo imaginários possíveis, esses imaginários têm que ser um pouquinho de cada um que está ali dentro, sabe? Não pode ser só a minha perspectiva. Escape começou como um sonho meu e virou um sonho coletivo. E a gente construiu coletivamente. E só foi possível porque a gente construiu coletivamente com a nossa equipe e com o público. O nosso público, essa galera que está na foto, construiu com a gente desde o início, sabe? Tem pessoas que estão aí desde o beta, tem pessoas que estão com a gente e que dão feedback, e que esses feedbacks são implementados e são importantes para o resultado e para o produto final. Então, escutem as pessoas, sabe? Eu acho que essa é a regra número 1 para qualquer gerente, para qualquer gestor. Você precisa escutar todo mundo. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer pela jornada, agradecer pelo espaço. Eu acho que a gente precisa de mais espaços assim, para acabar um pouco com os mitos sobre a indústria. A gente tem muito mito sobre a indústria. A gente tem vendido para a gente um espaço muito, muito diferente do real. Então, é isso, gente. Obrigada. Meninas, eu quero agradecer a todas vocês pela colaboração, pela palestra, por todas as palavras. Achei muito relevante, pertinente nesse momento. E agora eu vou começar a ler as perguntas. A Lívia Cienza perguntou: vocês conhecem profissionais psicólogos que tenham se tornado game devs? Ou ainda, trabalham recorrentemente com psicólogos ao longo do desenvolvimento de um game? Sim. Sim, conheço alguns. Inclusive, a Esté Sampaio é uma psicóloga que hoje ela tá na Hothead, mas ela foi da Ubisoft e ela trabalha como UX Research. Mas tem uma galera, assim, eu conheço várias pessoas que são de muitas outras áreas e que hoje estão trabalhando no cenário, porque é um cenário que, assim, é legal que a Amanda ela trouxe várias profissões, que são tipo as profissões principais do que a gente pensa quando a gente vai pensar no desenvolvimento. Mas dentro do desenvolvimento de jogos, cabe praticamente qualquer profissão, sabe? E é importante a gente pensar isso, não para dizer que qualquer pessoa pode chegar lá e fazer, não, mas se você estudar e se você entender do que se trata, existem muitas possibilidades dentro do desenvolvimento. Certo. O Paulo Carneiro Filho perguntou: você acha que o marketing é melhor, tem mais eficiência bem antes do lançamento do jogo, pouco antes do lançamento ou depois? Sempre. Acorda com marketing, acorda com marketing. Bom, aí falando como produtora, é aquela velha história, assim. Ana trouxe uma questão que somos indies no Brasil, mas temos muitos níveis diferentes do que é ser indie no Brasil, e nós somos, aqui, bastante, acumuladores de tarefas. Então, pensar que a pessoa que faz o marketing é a mesma pessoa que está fazendo a produção, que é a mesma pessoa que está fazendo o roteiro, é pensar que essa pessoa, talvez, dentro do gerenciamento do projeto dela, ela comece a pensar em marketing a partir de um período que eu tenho um escopo aqui já montado do meu jogo, eu já tenho uma parte, eu vou começar a falar desse jogo agora que eu já tenho ele mais estruturado. Ou não, é começar desde o início. Então, são estratégias diferentes e funcionam de maneiras diferentes. Então, por exemplo, na Nova Califórnia, a gente começou a falar da Nova Califórnia meses antes do lançamento. Então, quando você faz o post-mortem, né, quando você senta para conversar sobre o que deu certo, o que não deu, etc., você tira os prós e os contras dessa escolha. Agora, por exemplo, para o pandemia, que possivelmente
a gente comece o desenvolvimento agora e lance no ano que vem, a nossa escolha foi não, vamos anunciar do protótipo, né? E vamos começar um momento de relação, de criação de público, de comunicação, de ir soltando junto e construindo junto com os feedbacks da galera essa relação das pessoas com o jogo. Então, é sempre estratégias diferentes que vão funcionar de maneiras diferentes. É claro que, se você tiver grana para investir, comece o mais cedo possível, porque aí você vai fazendo isso, você vai construindo o público e expectativa e etc e tudo mais para esse nicho, para esse jogo e tudo mais. Mas é isso, tudo depende do tempo que você tem, se você tem um profissional na equipe que vai fazer isso separadamente, se você tem um plano de negócios bacana que já contemple o marketing e faça sentido para o projeto, que o marketing seja adotado desde o começo ou no final. Cara, isso no Brasil e na indústria brasileira e indie depende muito, muito, depende de muita coisa. Aceito. Vamos para a próxima. O Toy Master 2, ou José Loures, perguntou quais os melhores programas para quem tem um computador mais fraco? Programa de quê? É, Seria engine de jogo? engine? Seria... porque depende do que ele quer produzir, assim. Sei lá, a Tainá trouxe o Game Maker, por exemplo, que é uma engine... O Construction é uma engine leve também. Existem várias engines que são mais leves e que ele pode tentar, mas vai depender do que ele quiser, entendeu? Eu acho que é isso. Tipo, se você quer, sei lá, se ele quiser produzir som, o tipo de programa é outro do que se ele quer produzir, sei lá, fazer a parte física do jogo. Então, manda pra gente o que, é que você precisa que a gente responde. Assim. Ah, tá. Ele perguntou sobre modelagem 3D. Blender. Ok. O Enzo de Cico perguntou onde se encaixa o momento de criação do roteiro da história? Sobre aquilo que seria o plano de fundo para iniciar toda a criação do jogo. Quem quer ir? Alguém? Eu sempre brinco que tipo, é muito difícil você começar um jogo sem saber o que você vai fazer, né? Então, dá para fazer jogo orientado à mecânica? Dá para fazer jogo orientado à mecânica, mas depende do que você produz. Escape foi um jogo orientado à mecânica. A gente primeiro descobriu o que era possível fazer e depois a gente criou a história. Mas geralmente, Cheiro de Café, que é o que a gente está trabalhando agora, a primeira coisa que surgiu foi a história. Então, a primeira parte foi fazer esse concept, sentar com a equipe, falar, olha, a gente está com essa ideia aqui, vocês abraçam, antes de desenvolver, porque para desenvolver a equipe tem que abraçar, né? E aí, se vocês abraçam essa ideia, vocês querem fazer isso, até para depois desenvolver o roteiro, isso antes até do roteiro, mas a ideia do que vai ser feito, e aí depois as coisas caminham com muitas aspas, quase que em paralelo. Uma coisa que eu acho válida falar é que, por exemplo, se você está numa jam, você tem a parte do tema, que geralmente jams têm os temas estabelecidos, então você começa pensando assim, temos esse tema, o que dá para fazer com esse tema? Então aí, a partir desse tema, você desenvolve a mecânica, você pensa em quais mecânicas você pode colocar, ou você pode também pensar na história, e vai tudo ser relativo, né? Como a Ana falou, às vezes pode começar com a mecânica e história, pode ser história mecânica, pode ser o tema e talvez não ter história. Aí é de cada projeto. O barato é você começar pela pergunta que é: que experiência você quer criar para o seu jogador? É isso. E aí, isso vai te dar a resposta de se você precisa de um roteiro nesse momento, ou se você começa por uma mecânica, ou não, ou se você tem os dois e você vai encaixando uma coisa na outra, saca? O barato, acho eu, enquanto desenvolvedora, é pensar o que você quer causar. Assim, é medo, é temor, é pânico, é reflexão, é alegria, é êxtase, o que você quer causar com o teu jogo enquanto experiência. Pensar, gente, que jogo é experiência estética. A gente está vivendo com a grande diferença da agência. Você está fazendo a ação. Então, a potência está aí. Então, que experiência você quer que o jogador, que a jogadora faça? Pense na história ou nas mecânicas que, porventura, surjam a partir daí.
A Camila Cristina Silva Martins perguntou: quais as metodologias de desenvolvimento mais utilizadas na área de games? E como vocês enxergam o mercado de trabalho desse ramo nos próximos anos? Quem quer ir? Gente, eu tô indo para todas. Querem começar? Eu não tenho muito o que falar porque eu não estou no mercado ainda, então fica para vocês. Eu acho que uma das coisas que é meio que unânime, que unânime não, talvez não, mas que a maior parte das empresas elas usam hoje são metodologias ágeis para gerenciamento de projeto e equipe. Então, quase todo mundo, por exemplo, usa o Scrum, porque ele é acessível e eu acho que é uma das mais comuns, assim, até internacionalmente ele é muito usado também para facilitar a comunicação, enfim. Mas para o desenvolvimento em si, cada projeto tem uma metodologia, assim. Eu acho que é complicado falar, todo mundo usa isso, sabe? Porque, tipo, a metodologia da Tainá é completamente diferente da minha metodologia, por exemplo, que é completamente diferente, sei lá, de Amanda quando ela vai desenvolver um jogo no Adjan. Porque são coisas diferentes, tá? Projetos de tamanhos diferentes têm metodologias diferentes, sabe? Eu ia dizer a mesma coisa É do isso? Scrum, então é isso. Ah, ok. O José perguntou outra, ele pediu recomendações de bibliografia sobre a questão de acessibilidade. Ah, olha que legal. Rapaz. Ah, pode ir, vá. Não. Comece com a tua, que a tua é muito boa. Vai lá. Eu já peguei o fio da meada. A gente conversou sobre isso, né? Vai lá. Então, essa questão de acessibilidade é complicado, pelo menos eu digo assim, no cenário indie, até de quem para desenvolver projetos pequenos, porque para você colocar certas coisas que proporcionam, que deixam o seu jogo mais acessível, isso custa um certo dinheiro. Né? E o tanto que assim, a AAA, né, a indústria AAA, que tem o maior orçamento, que tem maior tempo para fazer tudo, conseguiu só hoje, em 2020, brotar um jogo que realmente seja acessível, que é o The Last of Us 2. Então, tipo assim, imagina se no cenário indie, que não tem muitos recursos, é difícil, no AAA chegou agora, né? Então deixar tudo mais acessível é complicado. E eu acho que até por esse motivo, na área de games, tá começando a aparecer agora essa parte de acessibilidade. O tanto que eu não me ligava de acessibilidade direito há um tempo atrás. Comecei a estudar mais, estou descobrindo, conversando com pessoas. E o que eu diria é, com relação à literatura, livros, eu não conheço, por isso que eu até achei que a Tainá sabia e ia deixar primeiro ela falar. Porém, tem pessoas, por exemplo, a Vivian Mota, que estava até fazendo uma lives esses dias falando sobre acessibilidade em jogos, foi o exemplo mais vívido da indústria brasileira que eu tive acesso, que estava comentando sobre isso, como é que ela fez para deixar o jogo dela mais acessível de uma maneira prática. Então, assim, acho que tem alguns conteúdos, talvez mais internacionais em inglês, que se alguém tiver interesse pode procurar sobre isso, e outras, assim, acho que até as engines hoje em dia estão deixando mais fácil a produção dos jogos, então talvez até seja mais fácil para a gente, ao longo do tempo, deixar os nossos games mais acessíveis. Colocando, assim, uma coisa simples de já começar com a parte da legenda. Então, acho que vale a pena parar para poder olhar isso, como é que você deixa a legenda no seu game visível, começar a estudar esses padrões de legenda, que até acho que alguns filmes já usam. E também a parte do daltônico. É interessante pesquisar esses dois, que são coisas que eu sei que são simples de colocar no game, mas de literatura então, em si eu não sei não. Então aí se a Tainá quiser acrescentar. Olha, eu não acrescento a literatura, mas amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso amanhã, assim, sobre a pandemia. Mas vou aqui lançar para vocês que estão ouvindo, então, em primeira mão. A gente vai começar uma parceria muito legal com uma pesquisadora da área de acessibilidade de games, que é a Patrícia Leite, para o nosso pandemia. Justamente para pensar, Amanda, nessas questões de acessibilidade que a gente pode melhorar no nosso jogo, né? Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fiquem ligados aí, momento jabá, nas redes sociais de Tainá, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Patrícia, o trabalho dela. E aí, Zé, fica aí a dica de você procurar por ela
porque com certeza, como pesquisadora, ela terá as bibliografias e as referências adequadas para. De toda maneira, se eu não lembrar, me chama amanhã, que aí eu te passo. Eu queria trazer. Não tem tanta, pelo menos eu não tive acesso a uma vasta literatura sobre o tema. Eu acho que é uma coisa que a gente carece de pesquisa. E a pesquisa que tem, ela não saiu tanto da academia para o mercado ainda. Eu acho que isso é um problema. A gente precisa de mais acesso. Mas eu queria indicar Design para Acessibilidade e Inclusão, que é da Vânia Ribas, e tem mais uma galera, né, que produziu junto. E Game Cultura. Meu Deus, como é o nome? Não vou lembrar o nome do livro agora, que é Game enquanto Cultura. Vou passar para as meninas depois elas colocam a indicação certinho para eu não falar o nome do livro errado, né? Bem a minha cara. Mas é importante a gente pensar que ainda tem pouca literatura acessível para a gente ter acesso. Para construir. Para construir um cenário mais possível, sabe? Mas, momento jabá do amigo, eu queria indicar o videogame Breu, que é um. Breu, carinho imenso. Que é um jogo para pessoas. É um jogo completamente sem interface visual, então ele é um jogo auditivo, ele é um audio game. E é um jogo que foi pensado para pessoas cegas. E é muito interessante porque a gente parte de uma outra perspectiva. Ele é muito divertido, muito difícil de jogar, vale muito a pena. Então, e é bom para a gente pesquisar mais, sabe? Entender o que já foi produzido para encontrar caminhos, sabe? A gente precisa encontrar caminhos possíveis para fazer jogos mais acessíveis. É isso. Tá bom, gente. Muito obrigada.